Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Wesley Campos, Head de Comunicação para Entidades do GNI, e quero destacar que essa temporada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados dos protagonistas do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Esta é uma produção do GNI que acompanha de perto os bastidores, as lideranças e as transformações que movimentam o setor todos os dias. A cada episódio receberemos empresários, executivos e representantes institucionais que atuam no protagonismo do transporte rodoviário de cargas, trazendo reflexões importantes sobre gestão, inovação, regulamentação, segurança e o futuro do setor. Hoje o nosso foco será o transporte de produtos perigosos, um segmento altamente técnico, regulado e essencial para a indústria nacional. Nosso convidado é o Davi José Pedalini, diretor da BTLP, Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos, entidade que atua há mais de 25 anos na defesa institucional do setor, promovendo segurança, capacitação, articulação com o poder público e valorização dos transportadores especializados. Olá, Davi, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, eu que agradeço o convite de nós podermos falar da BTLP, uma entidade voltada totalmente para a segurança e dando apoio ao transporte de produtos perigosos. Transporte rodoviário, né, de produtos perigosos. Estou à disposição, fique à vontade. Bom, para a gente começar um pouquinho mais, né, para a gente entender um pouquinho da história da BTLP, do que vocês desenvolvem, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é o papel da BTLP no cenário nacional do transporte rodoviário de produtos perigosos, que tipo de agenda a entidade tem defendido no setor. Com esses 26 anos que estamos completando esse ano, estamos consolidados como o representante de todas as transportadoras de transporte de produtos perigosos. Isso nos dá uma segurança para que todos os nossos associados tenham a voz junto às entidades governamentais e também aos clientes, né, embarcadores, né, e clientes finais. Então, quando iniciamos a BTLP há 26 anos atrás, fiz parte logo no início, não no início dos primeiros anos, mas do segundo ano já estava participando, e nós percebemos esta necessidade de que o transportador não era ouvido pelos embarcadores. Ele era simplesmente um fornecedor de transporte, né, de mão de obra e caminhões. E nós, pela diversidade que é o transporte de produtos perigosos, a responsabilidade, o que nós fizemos? Criamos uma associação para poder ter representatividade no setor. E assim foi passando o tempo, e hoje estamos aí com essa liderança bem consolidada. Legal, muito bacana ouvir isso. Realmente, né, é um setor que impacta bastante, né, até mesmo a economia do nosso país. Estamos falando aí de diversos produtos que são transportados diariamente, né, por essa modalidade. Então, realmente bacana entender esse papel da BTLP de conscientização também, né. Então, gostaria de saber um pouquinho mais também, que o transporte de produtos perigosos é, sem dúvidas, um dos setores mais exigentes em termos de segurança, regulação e capacitação. Então, gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos transportadores que atuam nesse segmento. Com o tempo foi se criando muitas legislações. Nós temos, só para você ter uma ideia, são mais de 390 legislações e termos de segurança só federais, fora as estaduais e as municipais. Então isso complica muito o dia a dia. Ele aumenta a segurança porque são normas importantes, tá? Porém, ela complica muito a aceitação disso no mercado. A nossa especialidade e a nossa missão como associação é esclarecer isso ao nosso associado e ao mercado em si, né? E principalmente fazer esse link entre o cliente, o embarcador, né, e as autoridades governamentais. Legal, bacana. Bom,
um pouquinho puxando ainda sobre essa questão das legislações, como vocês se portam para ajudar os transportadores, os seus associados em si, né? Como a BTLP tem atuado junto aos órgãos reguladores e aos poderes públicos para garantir um ambiente mais seguro, viável e respeitável perante ao público. Vou fazer uma retrospectiva. No início, tá, o nosso diálogo com as entidades governamentais era muito difícil. Era muito difícil. A gente não tinha essa representatividade. Aí, como com o nosso patrono, Paulo de Tarso, que já se foi, que era o que realmente deu uma cara para a nossa associação, ele sempre fez questão de que o nosso viés fosse técnico. Quando as entidades governamentais perceberam que o nosso viés era técnico e os nossos embarcadores e clientes perceberam isso também, começamos a ter um respeito muito grande no mercado. E isso fez a nossa história ficar mais sólida. Ou seja, todo mundo nos respeitar para que nós pudéssemos respeitá-los também. Isso foi muito interessante, né? E nos últimos 10 anos, né, nós formamos, né, uma pessoa que foi muito ligada o nosso secretário hoje, executivo, Eduardo Leal, ele foi, assim, treinado, né, pelo Paulo de Tarso. Então, ele conseguiu extrair todas as informações que o Paulo pôde passar para ele, e ele, com isso, estudando, fazendo cursos, se formando, enfim. Hoje ele representa muitíssimo bem a nossa entidade e é muito respeitado no setor. Então, o que mudou, né, com essa nova gestão dele? Nós temos todas as quintas-feiras uma live, essas lives, né, que até a pandemia nós não as conhecia. E ele criou essa live por todas as quintas-feiras de lá até hoje, tem um tema relevante para o setor. Aí nós convidamos pessoas para fazer palestras, agora estamos fazendo os próprios associados falar sobre as suas melhores práticas. Então, quinta-feira, das 15 às 16, às 16h30, todo mundo participa. Nós temos uma média de 40 associados participando. Bacana. Nós temos hoje 72, quer dizer, associados, né? 4 sindicatos patronais, 3 sindicatos patronais, para ser mais preciso. Então, quer dizer, nós representamos muitas empresas, tá? E em termos de equipamento, para você ter uma noção, são mais de 65 mil equipamentos sob nossa responsabilidade, sob a nossa orientação no transporte de produtos perigosos. Sim, legal. A gente vê o esforço da BTLP, né, em questão de melhorar a imagem do setor do transporte de produtos perigosos, e a gente entende que ao longo desses 26 anos a entidade vem promovendo diversas ações, eventos, né, para que essa imagem seja um pouquinho distorcida do que a gente vê muito na mídia, né? Então, eu gostaria de entender o trabalho da entidade para essa conscientização e até mesmo se você tem entendido que essa educação, né, tem evoluído ao longo dos últimos anos. Com certeza, né? Tudo que se refere às legislações de transporte perigoso, nós transformamos ela em explicações para que o associado saiba como se beneficiar dessa legislação, né? Porque se você não tiver uma orientação, você vai achar que tudo quer te prejudicar. E na verdade não. Uma das coisas que me chama a atenção, como a gente é bastante técnico, todo equipamento que transita com o transporte de produtos perigosos, ele tem uma avaliação técnica, chama-se CIV, né? Certificado de Veicular, que é feito anualmente, né? Então, é verificado tudo na parte rodante dele. Então, isso dá uma garantia muito grande para o usuário saber que a carreta, o equipamento de transporte de produtos perigosos é extremamente seguro. E também, além do CIV, tem o CIPP, que a parte do vaso, né? A parte onde vai o produto, né?
onde também é bastante rigoroso as avaliações técnicas desse equipamento. Então, você fique seguro, quando você vê na estrada o equipamento transportando produtos perigosos, ele está, se ele estiver com a documentação em dia, né, com as avaliações em dia, você está seguro que você está do lado de um transporte seguro. Legal. Bom, aproveitando mais um pouquinho desse gancho, apesar de sua importância, o transporte de produtos perigosos ainda é um pouco compreendido fora do setor, né? Como a gente veio falando, né? A entidade vem fazendo esse papel de fazer essa função educativa, né? De explicar para os seus associados e para as outras pessoas também. Então, eu queria entender, na sua visão, como melhorar essa comunicação com a sociedade, com os clientes e até mesmo com o poder público. É trabalho de formiguinha que a gente fala, né? Ou seja, participar de eventos, de podcasts como esse, fazer as nossas lives semanais, participar de todas e qualquer feiras do setor, né? De cada segmento de clientes nossos. É você estar presente no dia a dia, para que as pessoas saibam que nós estamos preocupados com o amanhã, ou seja, né? Tem a agenda ESG, tudo isso que nós estamos fomentando isso para os associados, né? Temos algum viés agora de prepará-los para essa agenda ESG. E está caminhando. Então, é divulgação, né? E contamos com vocês, né, a parte de comunicação, para nos ajudar a divulgar essas melhores práticas. Você tocou num ponto importante, Davi, que é a questão do ESG. Esse ano teremos a COP30 aqui no Brasil, né? Então, você de entender qual que é a visão da entidade, essa reunião tão importante que vai acontecer aqui, como a entidade vem enxergando essas pautas ESG dentro do mercado e até mesmo no modal. Eu sou bastante crítico nisso. Tirando esse viés político, desse oba-oba de vai ter a COP30 e tal, ela tem que ser para valer. Você sabe, você tem sentido na pele, literalmente, que o clima mudou. Sim. No mundo inteiro. Ou chove mais, ou seca demais, mas de verdade, né? As calotas polares derretendo, enfim. Aumentou a temperatura do mundo. Se nós não tomarmos uma providência imediata, de verdade, que diminuir o impacto do CO2, né? Nós não vamos ter assim um mundo tão fácil de viver nele como foi aos 20 anos atrás. Então, se esse evento for para valer, genera o viés político, for um evento técnico, nós vamos colher frutos, porque cada um vai ter que fazer sua parte, certo? Por exemplo, no nosso setor, né, já estamos testando, né, transporte em si, né? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é viável. Carros elétricos, né? Você sabe que o Brasil tem energia limpa, de hidrelétricas ou eólica. Então, o Brasil, se usar carros elétricos na distribuição urbana, porque o carro elétrico ele não tem autonomia, Sim. mas se você usá-los numa distribuição urbana, não estou falando de carros perigosos, estou falando no geral, você diminui muito a emissão de CO2. Zero emissão de CO2. Por quê? Porque você tem uma energia limpa, diferente dos outros países, que usam outros tipos de captação de energia. E também tem as outras moléculas, né, como biometano, PLV, que ajudam muito, que não liberta tanto CO2 assim. Então, esta é uma realidade. Para o transporte urbano, né, até que na cidade de São Paulo já vão começar os ônibus elétricos. Começaram já. Já começaram, né? E você vai ver que isso vai impactar. É o famoso trabalho de formiguinha, mas daqui a um tempo você vai perceber que o ar de São Paulo já vai estar melhor. Então, agora nas viagens longas, não tem como usar carro elétrico, a não ser, né, com várias paradas, né, para abastecimento. Mas tem já o caminhão Euro 6. Então tem que ter, né? Vamos ver se na COP a gente consegue uma política de subsídio, por exemplo, para investimento em frota, em caminhões Euro 6, que são caros.
quase R$ 1.200.000 o caminhão. Sim. Então não é qualquer empresário que pode investir nisso. E também tem uma coisa, qual é o retorno do custo para se repassar ao usuário final? Então tem que ter uma política séria de subsídio para que a gente possa investir em renovação de verdade de frota. Hoje a grande maioria são Euro 5, né, que já diminuiu bastante a poluição, bastante a emissão de CO2. Antigamente a emissão era bastante alta. Então e é isso que eu quero dizer, com a COP30, se for, tirando o viés político aí, se for uma coisa técnica, talvez a gente colher fruto para a próxima geração. Bacana. A gente tem apostado bastante nessa questão da sustentabilidade, né? Que essa COP vai servir no Brasil, até mesmo para o entendimento dos empresários, né? Principalmente para o transporte rodoviário de cargas. Mas eu gostaria de entender um pouquinho até da governança e o social em si, dentro das empresas. A entidade tem feito trabalhos muito bacanas para ajudar esses empresários a construírem até políticas dentro de suas empresas para melhorar tanto a governança quanto o social também. Então, entender o papel da BTLP nisso também, se vocês entendem que isso é fundamental para a continuidade das empresas, visto que a gente tem uma taxa, né, de fechamento de empresas muito grande aqui no Brasil. Você tocou uma coisa bastante sensível, a governança, né, do G. Quase te arrisco que 100% das empresas dos nossos associados são empresas familiares, tá? Se tiver uma ou outra que não seja, mas são familiares. E o que todos estão fazendo, aproveitando o ESG, fazendo um trabalho de governança sucessória, né? Pegando a sucessão dessas empresas, né? Preparando essa sucessão em duas maneiras. Ou os próprios filhos, netos e assim fazer a sucessão, ou preparando executivos de alta performance, né? Ou seja, que tenham qualidade para assumir uma transportadora. Porque te faço um convite, você ficar um dia, 2, 3 dias conosco, dentro da empresa, aí você vai ver que não tem um dia igual ao outro. É cheio de função, mas cheio de emoção, né? Então, esta política está fazendo todos as empresas repensarem a sua sucessão. Isso é muito importante. Ou profissionalizando de verdade, ficando num conselho, né? Ou um dos seus melhores parentes, né? Se tornando executivos. Mas uma coisa não é assim, você é meu filho, você vai ser meu sucessor. Não é assim. Você tem que ter uma avaliação mais profunda. E está dando certo, né? Nós temos bons exemplos, não vou citar, porque eu posso esquecer de alguém, mas tenho visto, acompanho isso, né? E está dando muito certo a sucessão, muito certo. Então a parte de governança está sendo bastante bem elaborada e explorada por parte das empresas. E a BTLP também vai fazer a sua, né? A nossa diretoria, hoje nós temos 8 diretorias dentro né? São 8 diretorias, eu sou diretor da divisão de Química e Petroquímica e temos outras 7 diretorias. Todas elas com executivos, né, da minha faixa etária. Então, o que o nosso presidente hoje, né, está com um dos objetivos dele, né, Oswaldo Caixeta, ele quer que a gente já comece a preparar as nossas sucessões, né, as nossas sucessões. Então é o ESG também, né? Ou seja, preparar que os novos diretores venham com a jovialidade, né? Mas pondo experiência. Não adianta vir porque que não conheça. Nossa área é muito técnica, demais técnica. Sim, realmente muito interessante a gente saber esse papel da entidade, né? De formar novos executivos, introduzi-los dentro do transporte rodoviário de carga. A gente sabe que é um setor muito complexo de se entender, né? Não é para todos. Então, até puxando esse gancho, eu gostaria de saber a questão da falta de motoristas que a gente tem hoje no Brasil, né? Visto que em todas as reuniões que a gente participa, a gente vê que é um consenso muito grande entre os presidentes das entidades, dos sindicatos, a dificuldade de encontrar novos motoristas promissores
né, para essa função. Então, eu queria entender qual que é a expectativa da BTLP sobre isso. Existe um trabalho além da entidade para conseguir captar esses novos profissionais? Sim. A BTLP, nós estamos tendo conversas, né? Não somente na diretoria sobre esse, eu não falo problema, com essa realidade do motorista profissional. Porque além do motorista do caminhão, ele tem que ter uma especialização, que é o curso MOP, que é o transporte de produtos perigosos, PT. Então, ele é um motorista diferenciado, né? No caso nosso, ele é um motorista diferenciado. Vou falar do nosso setor, não vou falar do transporte em geral. Então, o que nós falamos? Faça campanhas dentro da sua empresa para que esse motorista se sinta confortável, que ali ele tem uma carreira sólida, né? Porque ganhar igual a todo mundo, todos vão ganhar, isso é óbvio, né? Óbvio que o motorinho é muito, muito semelhante. Cara, pode ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o importante é você cativar e estar em mãos seguras. Então, é isso que é importante, você valorizar o seu profissional, você dar para ele segurança para ele, extensivo à família. Porque você imagina, um motorista fica às vezes 20 dias fora de casa. Se o filho dele, ou a família dele, ou a esposa tiver um problema de saúde, se ele não tiver basicamente um plano de saúde para levar o filho para, ou um parente para um hospital para ver quais são, ele vai viajar tranquilo? Não vai viajar, não. Ele vai ficar preocupado que em casa tem alguém com problema. Então essa parte social, né, nós temos que incentivar os nossos empresários a investir, que o retorno é garantido. Então hoje a gente tem problemas de falta de mão de obra. Óbvio que temos. Mas se você criar um programa de reter talentos, isso tanto vale também para os administrativos, tá? Mas nós estamos falando de motorista. Então é muito importante você ter um programa de reter talentos. E é dando benefícios, né? E obviamente cobrando resultados, né? Você sabe que todos os caminhões hoje, somente praticamente os 80% dos nossos associados, todos os caminhões têm câmera online. Você tinha essa informação? Então hoje a gente sabe, se a gente ligar no sistema, o que o motorista está fazendo nesse momento, né? Então tem uma câmera voltada para frente, duas câmeras para trás do implemento, né? Do caminhão, todo instalado no caminhão, na tração. Uma câmera nele, né? E um sensor de fadiga, que é onde o motorista quando ele tem alguma assim, qualquer movimento que não seja coerente, esteja no padrão, avisa os operadores logísticos nossos. Isso tem facilitado muito a gestão de transporte, muito, do transporte dos perigosos. Então isso é um investimento importantíssimo, que ele se paga rapidamente, entendeu? Nós aconselhamos isso ao associado que faça. Ou seja, invista nisso, que você tenha o resultado, né? E no começo, você falou de reter talentos, né? Eu falei, né? Por exemplo, muitos motoristas falaram, pô, isso vai me dar problema, né? Pô, você é vigiado o tempo inteiro. Sim, você vai ser vigiado, quanto tempo? Porém, para ele é uma segurança, porque ele está sendo vigiado. Se ele tem algum ato que ele involuntariamente faz, ele já é percebido pela operação, pela inteligência artificial, inclusive, que ele não está bem. E aí se conversa com ele, né? Fala para ele parar, bate o papo, vê se está com algum problema, né? Isso é muito importante. Isso aumenta a segurança do transporte de produtos perigosos. É um desafio também, né? Fazer esse trabalho de Então hoje todos gostam que, quer dizer, aquilo que era ruim hoje é bom. É a mesma coisa telemetria, né? Telemetria, que você sabe como ele está conduzindo o veículo, né? A telemetria, Deus fala isso um dia também. Enfim, você investir no seu negócio é a melhor coisa. É a melhor coisa. É verdade. Ainda
nesse ponto, né, de retenção de colaboradores e tudo mais, a BTLP vem fazendo um trabalho importante na questão do curso CVC, né? Então, em parceria ali com o SESC Senat também, eu gostaria que entendessem a importância desse curso para as empresas, né? Essa disponibilização para os associados. Olha, isso foi uma grata surpresa para nós, né? Nós contratamos o Rubens Penteado, o Rubem Penteado uma pessoa fantástica, o cara é um engenheiro de tráfego fantástico, né? De engenheiro de segurança. E ele fez um trabalho que nós absorvemos isso como a BTLB, para um trabalho específico contratado por nós. E aí, a nossa diretoria, pelo comando do Eduardo, do Leal, falou, por que não levarmos isso para o SESC Senat? Foi a melhor coisa que nós fizemos. Hoje, todo motorista que faz esse curso online, gratuito, gratuito, ele ganha uma certificação válida Brasil inteiro, que realmente vai capacitá-lo para transporte de veículos articulados. E é o maior índice que o SESC Senat tem de inscrições e cursos efetivados. Nós somos o número 1 lá. Bacana. E temos planos para os novos cursos agora, estamos já pensando que caminho vamos seguir. Mas foi uma coisa que realmente fizemos com muito resultado, foi fantástico isso aí. Então o curso CVC, inclusive, você já ouviu falar no SASMAC? Sim. Avaliação das transportadoras pelos órgãos de inspeção, né? Uhum. Usuárias, né? Agora vai sair a versão 4 do SASMAC, ainda até o final do ano sai, acho que uma viradinha do ano sai a versão 4 do SASMAC. E um dos itens obrigatórios é o curso CVC. Legal. Da BDRP, do SESC Senat. Para um motorista que se for qualificar para o transporte dos perigosos, terá que ter esse curso. Legal, bacana, bacana. Legal saber que é uma iniciativa que foi feita pela entidade, o grupo, né, e tem se estendido aí para diversos lugares também. Bom, a gente mudar um pouquinho de assunto, a gente está falando sobre conscientização, capacitação, né, tanto dos associados quanto dos colaboradores desses associados também. Por isso, gostaria de saber quais são os principais equívocos ou mitos sobre o transporte de produtos perigosos que você acredita que precisamos corrigir publicamente. Você entende que é uma falácia, visto que a gente é bombardeado de informações, né, diariamente. Então, que para você ainda é falado por aí e que não é falado corretamente? Que o transporte é inseguro. É mito isso, porque realmente o transporte, como tudo que eu te disse, posso repetir, o equipamento é vistoriado, certificado. Antes de toda viagem, obrigatoriamente, todo equipamento é feito um checklist, ou pelo embarcador, ou pelo cliente final, ou por nós mesmos, pelos transportadores. Então isso é um ponto positivo, que na carga geral isso não acontece. Estou defendendo o nosso território, que é cargas perigosas. Sim. Produtos perigosos. E também motoristas qualificados, né? É diferente daqueles motoristas que não são qualificados. É uma pena que os outros não sejam, mas os nossos são qualificados. Então você tem equipamentos qualificados, motoristas qualificados e gestão séria, né? Gestão muito séria de todos os nossos associados. Então, isso nas reuniões de trocas de boas práticas, a gente tem percebido isso, até estamos nos surpreendendo, né? Mais um convite que eu te faço, a próxima, toda primeira terça-feira, quinta-feira do mês, tem o associado, né? Que é mesmo segunda, mas eu vou te avisar, aí você vai participar e você vai ver o próximo associado que vai falar de melhorias que ele está fazendo contigo. Isso serve para todo mundo, é boas práticas. Então o mito é o seguinte, o transporte, que falam que não é seguro, ele é muito seguro. Por causa disso, ou seja, um bom gerenciamento de risco.
Legal, viu? Bacana. Agora mudando totalmente o parâmetro, fugindo um pouquinho do transporte em si, a BTLP não só trabalha com isso, né? Existe um lado institucional e social muito forte com vocês. Eu tive o prazer de acompanhar a visita com a diretora institucional, a Gislaine Jorzin, exato, no Lardefest, né? Então pudemos acompanhar ali todo o trabalho que a BTLP já desenvolve há anos com eles. Então eu gostaria de entender o papel de vocês também com isso, né, institucional, que vocês trabalham com os associados também nessa causa, a importância da entidade também ter em pauta com vocês isso. Esse é o nosso ESG. Nós pegamos essa entidade, né, que é uma associação até pequena, mas nós estamos usando todo o apoio, né, todo o apoio não só financeiro, como também psicológico, com visitas, né, da diretoria, sob comando da Gislaine. E é muito gratificante, né? E a Gislaine, inclusive, já trouxe para a nossa diretoria uma necessidade de uma melhoria do prédio, né, que eles estão, que já foi aprovado pela reunião de diretores. Nós vamos dar uma melhorada no ambiente das crianças, né? Na casa em si. Isso nos traz uma alegria muito grande, né? A gente está podendo ajudar, né? Mas aí é coisa pessoal minha, eu acho pouco. A gente precisava ver outras coisas a serem feitas, mas isso o tempo vai dizer, né? Mas isso é uma coisa muito boa, né? A gente se sente bem fazendo isso. Então, a gente está feliz com essa parte social. Mas precisamos, talvez, aumentar um pouquinho mais. Legal, você falando nisso, eu gostaria de até entender um pouquinho da visão da BTLP, quais são os projetos que vocês têm a curto, médio e longo prazo para ajudar tanto nessa parte institucional, né, no transporte em si também, pessoas associadas ou até mesmo internamente para a entidade. Qual que é a visão da BTLP ao longo desse segundo semestre de 2025 e para os próximos anos também? A nossa missão é realmente a representar, e muito bem representado, tecnicamente, política, melhor. Senão não vai dar para conversar com as entidades governamentais, né? Tem que ter essa parte. Está muito próximo de todos, tanto dos nossos associados como dos nossos dos órgãos governamentais. Então nós estamos com uma meta de praticamente aumentar em 50% os associados, porque temos condições para isso. A nossa estrutura está muito boa. Temos como objetivo acompanhar, né, as novas legislações que possam surgir, estar presente, né, nas audiências públicas dessas novas legislações que possam surgir. Nós somos muito participantes disso, né? A equipe de Eduardo faz um trabalho muito próximo, né, quando há uma mudança nas leis, para que a gente possa entender e poder passar para o nosso associado. Vamos completar daqui 4 anos, né? 3 anos, né? São os nossos 30 anos, e assim, quem sabe até lá já estávamos fazendo a sucessão dos diretores. Dar uma renovada, né? Não é só renovar caminhão, renovar a diretoria, sim, também. Mas assim, e todos nós irmos para o conselho, alguma coisa nesse sentido. Porque a nossa experiência é muito importante a gente transmitir, né? Todos esses anos, todos esses 8 diretores, temos 2 vice-presidentes também especialistas e um presidente que é do setor de combustíveis. Então, quer dizer, nós estamos no caminho certo. Então, temos um programa de melhoria contínua, né, para atender cada dia mais o nosso associado, atender melhor, né? Bacana, Davi. É legal a gente entender, né, essas visões que a entidade se propõe a cumprir, né? Mas a gente está falando de uma entidade onde que está ao longo desses 26 anos construindo muita coisa. Então eu gostaria que você fizesse um balanço, né, dessa trajetória, dessa evolução. Qual é o entendimento seu dessa evolução da BTLP, o quanto ela vem sendo importante ainda mais para o setor? Então, vou voltar a falar. A palavra trabalho formiguinha começou lá, né, na Bahia, depois foi para o Rio veio para São Paulo. E sempre todos os envolvidos muito focados.
em melhoria contínua, ou seja, todo mundo pensando realmente em segurança. Segurança, segurança. E com isso a gente foi ganhando a credibilidade tanto do embarcador, cliente final e dos órgãos governamentais. Então, realmente, para nós, é assim que temos que seguir. Não perder esse viés técnico, na parte com viés de segurança. Não podemos perder isso. Então, eu acredito que nos próximos anos isso vai só consolidar. Temos uma outra associação coligada que chama-se ABICOR, Associação Brasileira. Tem a ABIQUIM, Associação Brasileira das Indústrias Químicas, que temos um relacionamento onde são os maiores players de indústrias químicas, que fazemos lá um contato dia a dia. Porém, na ABICOR, Associação Brasileira de Coal e Álcalis, nosso relacionamento é próximo, até porque eles criaram um prêmio anual da melhor transportadora do segmento, que todo mundo quer ganhar, né? Eu já ganhei 3 vezes. Todo mundo quer ganhar e chama-se Prêmio José Tardivo. Então, a melhor transportadora do ano do setor, são 5 produtores que avaliam as melhores transportadoras. E o nome do prêmio é José Tardivo, que é um ex-presidente nosso, que é o segundo presidente, que é uma pessoa fantástica também, foi antes do Paulo de Tarso, que eu tive o prazer de conviver bastante, né, que estava na fase da mudança da legislação, e a gente discutiu muito essas coisas. Então, só para você ver, então, uma entidade tão importante como a ABICOR dá um prêmio com o nome do nosso presidente. Esse ano eu estou concorrendo, mas não tem problema. Quem ganhar... Agora, uma coisa que é legal, que acho que deve ser o 20º prêmio deles, tem um, mas eu confirmo. Sempre foi associado nosso que ganhou. Isso é muito importante, sempre foi associado nosso. É isso. Bacana, legal. Bom, falamos de bastante coisa, né? Então, por último, queria que você deixasse uma mensagem, né, para os associados da BTLP e para os empresários que atuam ou desejam atuar nesse segmento. Se associe conosco, né? Você estará em mãos seguras, mãos sérias, ou seja, nós vamos cuidar muito bem da sua, como associação, da sua imagem, dos seus problemas do dia a dia. Se associe a nós porque vocês estarão muito bem representados. E também quero agradecer, né, esse momento desse bate-papo, que foi muito tranquilo, muito legal, que eu pude expressar minha opinião sobre o setor. Eu agradeço de coração. Nós agradecemos pela sua participação, Davi. Então, assim encerramos mais um episódio do Trocando Ideias. Foi um prazer tê-lo conosco. Bom, foi muito bacana também o bate-papo, de entender um pouquinho, né, sobre os bastidores do transporte de produtos perigosos, que a gente sabe que é uma especialidade muito séria que tratamos aqui, principalmente no Brasil, né? Então, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha gostado e sucesso! Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio de Trocando Ideias, com a participação de Davi José Pedalini, diretor da BTLP, uma entidade que tem sido essencial para dar voz, representatividade e suporte técnico ao transporte de produtos perigosos no Brasil. Conversamos sobre a importância da segurança, os desafios regulatórios, a atuação junto ao poder público e os avanços na profissionalização do setor. Mais do que transportar cargas críticas, as empresas que atuam no transporte de produtos perigosos carregam responsabilidade, excelência e um compromisso inegociável com a vida. Se você achou interessante esse episódio, relevante ou provocador, compartilhe com a sua rede. A BTLP, seus associados e todo o setor merecem ser ouvidos e reconhecidos e valorizados. Nos vemos no próximo episódio com mais histórias reais de quem movimenta o transporte com seriedade, propósito e visão do futuro. Até lá!